A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra de Sabedoria. E o nosso canal vai crescendo a cada dia na medida que você faz os seus compartilhamentos e muita gente pode receber a indicação de reflexões que ajudam a gente a crescer na esperança, na caridade e no conhecimento de Deus. Eu procuro fazer toda a preparação dos nossos conteúdos com diversas trilhas, imagens, esse conteúdo mesmo preparado com muita reflexão, com muita oração, isso para que as pessoas possam ter gosto pela palavra de Deus. Mas você é meu principal parceiro, você que já é inscrito, você que já ativou o sininho das notificações e principalmente você que tem comentado as nossas postagens e tem compartilhado com muitas outras pessoas. Você acaba se transformando também num agente de evangelização da nossa sociedade, portanto, tornando o nosso mundo cada vez melhor. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o Evangelho de Jesus narrado por Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 11. Pegue aí a sua Bíblia comigo, vamos ler juntos Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 11. E ali está escrito assim: Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse-lhes: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam pesados fardos e esmagadores e com eles sobrecarregam os homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Essas são para nós palavras da salvação. Veja, meu irmão, que compreender a relação de Jesus com os escribas e os fariseus e também as autoridades religiosas daquela época, aqueles que eram mestres, doutores em Israel, primeiro é de grande importância para interpretar o contexto das ações de Jesus e os seus ensinamentos. Mas até certo ponto é essencial para nós percebermos a doutrina de Jesus. Não foram poucas as vezes que, apesar de todas as intervenções extraordinárias de Deus na história do povo judeu, com os seus líderes intelectuais, religiosos e governantes, não foram poucas as vezes que esses homens decepcionaram o Senhor e se desviaram do caminho reto. Veja que logo depois do Êxodo, o povo inúmeras vezes decepcionou a Deus no deserto. Na relação, por exemplo, com os povos assírios, os babilônios, os romanos e diversos outros povos, facilmente esses homens adotavam as práticas religiosas pagãs e até mesmo os hábitos infames dos gentios. No tempo de Jesus, a gravidade dessa degradação
havia chegado ao extremo e as autoridades, consciente ou inconscientemente, defendiam já valores e comportamentos totalmente pagãos. Os seus próprios comportamentos já estavam impregnados de paganismo, como também da população, e haviam transformado a fé, a religião judaica, em meras exterioridades e a observância de preceitos, sem condenar e confrontar os seus próprios pecados e os pecados do povo de Deus. Perceba que eles haviam criado quase que uma outra religião, diferente da vontade de Deus. Essa religião era amoldada à sua própria hipocrisia. E eles eram condescendentes com os maus hábitos, o pecado e a infidelidade, não só deles, mas da própria população. Em preparação para a chegada do Messias, João Batista havia convocado Israel para o batismo de arrependimento e conversão lá no Rio Jordão. Mas eles se julgavam superiores e inimputáveis, honradas autoridades que aparentemente não tinham nada do que se arrepender, até porque isso iria depor contra a sua doutrina falsa e toda adaptada à situação que eles viviam. Na verdade, o status da função havia conferido a esses homens privilégios e notoriedade e uma posição social que se transformou numa grande conquista para eles, a ser preservada a qualquer preço. As atitudes de Jesus, os seus ensinamentos, os milagres que o Senhor realizava, estavam chamando a atenção do povo, que começava a perceber a extrema diferença entre a humildade do rabino lá de Nazaré e aqueles homens arrogantes, soberbos, os seus ensinamentos e exigências, ou ausência dessas exigências, que nada tinha a ver com religião e nada a ver com a verdadeira comunhão sobrenatural com o Deus Altíssimo anunciada e pregada por Jesus. Eles pareciam mais uma casta privilegiada que transformara a fé num artifício para alcançar propósitos e ambições pessoais, enquanto o povo permanecia abandonado em suas misérias espirituais e humanas, abandonados no pecado e no distanciamento de Deus. O cuidado e a dedicação de Jesus a esse mesmo povo era motivo de ciúme e até de revolta desses homens, a ponto de buscarem matar Jesus. Não foi uma vez só, não, foram diversas vezes. Além da denúncia explícita da hipocrisia deles, que Jesus faz nesse trecho do Evangelho, o novo ordenamento social e religioso proposto pelo Senhor jogava por terra toda a estrutura de sua dominação e poder sobre o povo judeu daquela época e expunha vergonhosamente as suas intenções inconfessáveis. Iria pouco a pouco desmoronar e extinguir o sistema que mantinha suas benesses e o status privilegiados que eles ostentavam. Eles não podiam consentir em seu interior e repudiavam veementemente as palavras poderosas de Jesus: o maior dentre vós será o vosso servo. Ou seja, aquela autoridade maior vai ser servo de todos. Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Isso invertia a ordem das coisas que eles defendiam. Por isso, eles se tornaram os hipócritas que, com sua impostura, acabavam fechando o reino de Deus como o Senhor apresentava, porque eles não queriam entrar e não iriam deixar entrar aqueles que quisessem. A ruptura de Jesus com eles trouxe consequências de sofrimento, dor e morte para o Senhor, como todos nós sabemos. Mas a graça divina foi
tão extraordinária que escancarou as portas de um novo tempo, onde os apóstolos foram os líderes humildes, simples e fiéis que iniciaram a Igreja dos Santos e dos Mártires como Deus deseja que ela seja. Eles iniciaram os novos tempos, dos quais nós nunca devemos nos desviar, para que a Igreja seja fiel aos ensinamentos de Jesus e aos princípios de que os maiores devam ser os servos dos menores e de todos os demais. Tudo isso na perspectiva de um dia o reino de Deus se instalar em plenitude entre nós e a graça que transborda da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus sejam abundantes e preencham e transformem toda a face da terra. Vamos fazer agora a nossa oração. Jesus, as vossas palavras são abençoadas, iluminam a nossa mente e os nossos corações, e é uma fonte de alegria e esperança para todos aqueles que creem e buscam seguir com fidelidade o ensinamento do nosso único Mestre e Senhor sobre a face dessa terra, que és vós mesmo, Senhor. Ainda hoje nós estamos enfrentando desafios para acolher a integridade dos vossos ensinamentos, mas nós nos confiamos sincera e humildemente à ação do Espírito Santo que transforma a nossa mentalidade e o nosso comportamento, em tudo amoldando a vontade de Deus e aos desígnios do Pai. Perdoa, Jesus, as nossas falhas e o nosso desejo de reconhecimento, os nossos lampejos de arrogância e superioridade. Cura-nos, Senhor, da vaidade e do egoísmo, da rompância e da soberba. Ajuda-nos a servir com alegria e gratidão, com amor e dedicação, seguindo em tudo o vosso exemplo e aprendendo sempre com as riquezas incontáveis da sua santa e abençoada palavra, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.